pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor João Batista e no vídeo de hoje eu vou te oferecer 10 propostas de atividades, tarefas ativas para você adotar na sua sala de aula. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, que tal se inscrever no canal? Deixe um like nesse vídeo e ative as notificações, assim você receberá todas as atualizações que são postadas nesse canal. Em tempos de metodologias ativas, temos que desenvolver nos nossos alunos algumas habilidades, são chamados 4 Cs, que é a capacidade de comunicação, a colaboração, a criticidade e também a criatividade. Todos nós somos criativos e temos aí que adotar estratégias para que esses alunos possam desenvolver essa criatividade, essa comunicação, capacidade crítica e colaboração nas tarefas propostas em sala de aula. Afinal de contas, atividades do tipo decorar, guardar informações sobre datas, nomes de autores, isso já não faz mais sentido, pois num concurso, no Enem ou numa prova de qualquer espécie, ele vai precisar dessas habilidades que exercitam as características anteriormente mencionadas. Então, vamos conhecer quais são essas propostas? Então, apresentaremos agora as 10 propostas de atividades, tarefas ativas para você, professor, aplicar na sua sala de aula. Então, vamos lá, a primeira proposta. Produzir um vídeo. Então, os alunos serão desafiados a, com o uso dos seus celulares, planejar e gravar um vídeo educativo ou um vídeo em formato de um documentário ou um resumo de uma matéria que você queira que eles apresentem para a turma. Então, basicamente, nesse processo, envolve coleta de dados, planejamento, roteirização, estruturação, gravação e edição do vídeo. Ou seja, eles terão muito contato com o conteúdo, trabalharão em colaboração e, dessa maneira, os produtos advindos dessa tarefa poderão ser reutilizados futuramente. Uma segunda proposta seria realizar entrevistas. Como assim? Essas entrevistas elas podem ser tanto gravadas com imagem e áudio ou apenas com o áudio. Lembrando que vale a pena sempre convidar alguém que seja especialista da área ou que possa trazer novas visões, novas contribuições acerca desse processo. Então, para que essa atividade seja efetiva, os alunos terão que ler, planejar, elaborar as perguntas, ir até a pessoa, o sujeito a ser entrevistado, realizar a coleta de dados e editar e estruturar o material para que seja apresentado como produto final para a turma. Terceira proposta seria a realização de um podcast. Então, esse podcast ele tanto pode ser individualizado, quanto ele pode ser em grupo. Então, o que é o podcast? Nada mais é do que uma gravação em áudio, em que você vai estabelecer o tipo de gravação que o aluno deverá proceder. Pode ser uma entrevista, pode ser um documentário, pode ser uma edição de notícias, pode ser o resumo de uma obra, pode ser um comentário acerca de uma temática que você queira que ele faça, e é sempre importante estabelecer um tempo, de preferência que não ultrapasse 5 a 10 minutos, para que a gravação não se torne cansativa. E também você pode ensinar seu aluno algumas ferramentas de edição de áudio, colocando também música de fundo, transição entre temas. Então, para além de realizar a tarefa, ele termina ganhando uma nova habilidade, a gravação de podcast. E, desse formato, o aluno terá que ler sobre o assunto, pesquisar mais, elaborar sua fala, gravar 1, 2, 3, até que ela esteja adequada, editar e entregar seu produto final. Quarta proposta, planejar e realizar uma palestra. Então, essa palestra ela tanto pode ser realizada individualmente, como também em colaboração. Nesse processo, envolverá a pesquisa, envolverá a estruturação, a criação do material audiovisual a ser apresentado, a própria palestra em si, a avaliação da realização desse tipo de atividade e é sempre um momento interessante porque você vai potencializar uma característica que hoje é muito demandada no mercado, que é a capacidade de comunicação. É um dos Cs que os teóricos apontam que é, de fato, muito importante e muito relevante para que os nossos alunos desenvolvam. A próxima proposta é a criação do mapa mental ou mapa conceitual. Do que se trata isso?
nada mais é do que a estruturação das ideias por meio de uma organização gráfica. Lembrando que o mapa mental, ele combina apenas ideias que são amarradas por meio de setas. Já o mapa conceitual, para além dessas ideias centrais, eu tenho também palavras de ligação. O mapa mental ou conceitual, ele é uma excelente estratégia para quando você quer que o aluno confirme se realmente leu o material. É impossível construir um mapa sem ter lido o material. E outra coisa legal é que não existem dois mapas iguais. Os mapas eles se diferem, afinal de contas, as pessoas têm pensamentos diferentes. Então, também é uma proposta interessante de ser realizada, podendo ser feito de maneira individualizada ou coletiva. Individualizada, com certeza, para essa proposta é mais interessante. Sexta proposta, elaborar um infográfico. Também é uma técnica que vai explorar a capacidade de leitura, organização e a criatividade. Então, digamos que você dê um texto e esse texto envolve palavras e envolve também números, porcentagens, valores, e ele vai ter que extrair as informações para montar o seu infográfico. Uma boa ferramenta de apoio para esse processo é o próprio Canva. Ele já tem lá vários modelos que o aluno pode apenas extrair as informações do texto e montar o seu infográfico. Lembrando que, ao realizar esse tipo de atividade, ele explora também um outro C importante, que é o C da criatividade. Afinal de contas, ele terá que extrair os dados e organizar da melhor forma e mais adequada para que seja compreendido por outras pessoas. Lembrando que pode ser tanto feito de maneira individualizada ou ainda em colaboração. Sétima proposta, fazer uma pesquisa de campo e apresentar os resultados. Essa é uma proposta que, de fato, ela se torna muito válida no mundo em que, ao sair da escola, o aluno já vai para a universidade e lá terá que fazer muitas pesquisas. Essas pesquisas, elas envolvem a leitura sobre o material, a elaboração de perguntas, que pode ser tanto perguntas abertas quanto perguntas de múltipla escolha, coleta de dados, análise e apresentação de resultados. Então, esses conhecimentos, eles depois serão muito válidos para quando o aluno entrar na faculdade, tiver que realizar seus trabalhos acadêmicos e ainda no seu TCC, trabalho de conclusão de curso. Então, fazer pesquisa de campo é algo ativo, interessante, que pode ser realizado em colaboração e que os resultados são muito significativos, fazendo com que o aluno potencialize conhecimentos para depois aproveitar em outros contextos. Oitava proposta, realizar uma experiência simulação. Então, várias disciplinas podemos utilizar dessa estratégia, como, por exemplo, a disciplina de ciências, química, física, matemática, entre outras, em que ele, em colaboração com o seu grupo, terá que simular ou realizar a experiência prática, explicando à turma como é o passo a passo para que se chegue àquele resultado. Então, de fato, é uma experiência interessante, rica, e ele poderá tanto fazer a simulação dessa experiência de maneira digital, como também de maneira física. Você pode propor alguns materiais, materiais não estruturados, entre outros, para que ele possa demonstrar à turma os resultados da sua experiência. Nona proposta, realizar um debate com convidados. Então, você vai lançar a mão de alguns temas, eles terão que estruturar esse debate, criando perguntas a serem discutidas, problematizadas, e também é muito interessante quando trazemos convidados. Geralmente, quando temos temas polêmicos, em que temos defensores de uma área e de outra, é sempre bom realizar esse tipo de discussão. Para que as discussões não fiquem muito acaloradas e debandem para uma briga, é sempre interessante reforçar os pontos positivos e negativos de cada uma das áreas, tentando sempre conscientizar as pessoas de que esse é um exercício de discussão e aprendizado, e não de briga. E a décima proposta, temos a realização de uma exposição fotográfica. Então, hoje em dia, com os celulares dos alunos, eles conseguem tirar fotografias de excelente qualidade. Então, você pode delimitar alguns temas que eles deverão fotografar, trazer essas fotografias para dentro de sala de aula, organizar por meio de uma apresentação eletrônica ou física, explicando, dando sentido às fotografias que foram tiradas e fazendo pontes com os assuntos que foram discutidos em sala de aula. É uma proposta que tanto pode ser feita de maneira individualizada como
coletiva e que o resultado é sempre muito, muito interessante. Bom, achou que eram só essas 10? Não, tem uma surpresa para você. Uma atividade extra, elaborar um jogo físico ou digital. Então, eles vão ter que discutir, conversar em colaboração e elaborar esse jogo que termina ensinando o conteúdo que está sendo trabalhado. Esse jogo ele pode ser feito com sucata, ou seja, materiais não estruturados, ou ainda ele pode ser feito de maneira digital, utilizando a programação, e caso eles não sejam capazes de programar, você pode também instruí-los a construir esse jogo por meio do próprio PowerPoint. Então, criar jogos de associação, jogos da memória, jogos para ligar, jogos em que os personagens precisam sair de um ponto e se dirigir até o outro. Então, todos esses jogos podem ser rapidamente construídos no próprio PowerPoint. Então, no YouTube aqui temos vários vídeos de outros colaboradores que estão aí oferecendo rapidamente uma estratégia para mostrar como o jogo é possível ser montado utilizando slides, botões, animações, transições e muito mais. Que tal modificar agora suas propostas de tarefas e atividades, incluindo algumas dessas ideias que acabamos de ver no vídeo? Espero que as suas aulas sejam cada vez mais ativas e que os seus alunos estejam cada vez mais engajados nas tarefas e atividades. Até a próxima!